Queridos, eu gostaria de estudar com você um texto que não é nada conhecido, mas vamos aprender uma lição importante através desse texto. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 16, versículo de número 34. Em seus dias, Iel, o betelita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, afundou, e morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. Nós vamos conhecer um pouco a história desse homem chamado Iel, que, pelo que me consta, só está registrado aqui, que registra a reconstrução da cidade de Jericó. Se tivéssemos que dar um título a esse estudo, diríamos Iel, o maldito construtor. Por que, amados? O maldito construtor. Você vai já entender. Iel, em hebraico, significa Deus livre. É um lindo significado, não é verdade? Iel, ele era natural da cidade de Belém, porém ele foi habitar ali em Betel, e ele resolveu sair de Betel com um propósito. Betel em hebraico significa a casa de Deus, né? Belém significa casa do pão. Betel significa casa de Deus. Mas Iel resolveu sair da sua cidade com um propósito, com um desafio. Só que este propósito não estava no centro da vontade de Deus. Este propósito não agradava a Deus. O propósito era de reconstruir uma cidade destruída, uma grande cidade. Por que esse propósito não agradava a Deus? Porque Deus havia amaldiçoado aquela cidade. Se você observar lá em Josué, no capítulo 6, versículo 17, você vai observar que aquela cidade teria se tornado anátema, ou seja, maldita diante de Israel. A cidade, tudo que nela havia. E você vai observar, ainda no livro de Josué, que uma pessoa resolveu desobedecer a ordem do Senhor e tocou no anátema, e Deus puniu todo Israel pela desobediência, por terem tocado no anátema, no amaldiçoado daquela cidade. E Josué, quando ele vence aquela cidade, ele profere uma palavra de maldição sobre aquela cidade. A palavra exatamente que o homem que resolvesse reconstruir aquela cidade, sobre o seu primogênito ele lançaria os seus fundamentos, e sobre o seu filho mais novo ele colocaria as suas portas. E um belo dia, alguém, nos dias do rei Acabe, uma pessoa rica, uma pessoa de uma posição financeira importante, privilegiada, ali no reino de Israel, chamado Iel, ele resolve comprar esta briga para si,
e resolve construir Jericó. E no ano que ele lançou os fundamentos de Jericó, o seu filho mais velho morreu. Enterrou seu filho. Mesmo assim, obstinado, ele continuou. Mesmo sabendo que a sua família estava em risco, ele continuou a reconstruir a maldita cidade. E quando ele estava botando as portas da cidade, ele enterra o filho caçula. Ele saiu da casa do pão para ir atrás de deuses estranhos, porque a cidade de Jericó ela foi amaldiçoada por causa dos deuses que o seu povo adorava. A Bíblia diz que a iniquidade de Canaã, daquela terra, a medida da iniquidade tinha chegado no limite, por isso ela estava sendo destruída. Então Jericó ela foi destruída porque a iniquidade dela tinha chegado ao limite. Deus não tolerava mais. E todas as palavras do homem de Deus não caem por terra. Quando o homem de Deus fala, Deus honra a palavra. Então o seu filho morre. Nós temos alguns casos de pessoas que saíram, que moravam em Belém e saíram de Belém por causa de algumas desculpas ou por causa de alguns projetos obstinados e colheram amargos frutos. Você se lembra de Elimeleque? O fazendeiro Elimeleque, um homem que tinha terras, que tinha possessão, gado, rebanhos, trabalhadores, porque a terra estava em crise. Ele resolveu sair da casa do pão de Belém e foi buscar nas terras estrangeiras, de deuses estrangeiros, sossego para a sua alma. E você sabe o que lhe ocorreu? Ele morreu, os seus filhos morreram, a sua viúva volta pobre para a casa do pão, do lugar onde não deveria ter saído, da presença de Deus. Mas ela se humilhando e reconhecendo o senhorio de Deus, Deus tornou o seu opróbrio, a sua vergonha, em honra, em vitória novamente, porque ela voltou à casa do pão. Ela voltou à presença do Deus verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda há tempo para voltar para a presença deste Deus. Este rapaz, chamado Iel, ao contrário de Ruth, de Noemi, aliás, ele não voltou. Ele continuou obstinado no seu propósito, no seu projeto de se distanciar de Deus. Nos seus dias, Israel estava vivendo um caos. A Bíblia diz que o rei Acabe era o pior rei. Ele fez pior do que todos os reis. Observe que antes de Acabe, todos os reis perversos, registra-se que andaram nos caminhos de Jeroboão, porque Jeroboão tinha feito o povo pecar. Mas Acabe superou Jeroboão, de forma que o texto diz que até aquele tempo não havia tido um rei mais perverso que tivesse provocado mais a ira de Deus do que Acabe. Era no dia desse rei, e influenciado por esta obstinação e por esse desvio espiritual, o Iel, ele resolve servir a outros deuses e desobedecer a ordem do Senhor. Nós aprendemos com esta lição, amados, que não vale a pena sair da casa do pão, da presença de Deus. Não vale a pena sair de debaixo da mão do Senhor, por mais que seja difícil.
por mais que esteja enfrentando escassez, por mais que esteja enfrentando uma seca, que a terra esteja árida, que a chuva não esteja caindo no tempo certo, que o rebanho esteja definhando, que a despensa está vazia, não importa, se Deus está, aleluia, ali está também a provisão, porque Deus honra a sua palavra sobre os seus fiéis. Nunca aceite sair da presença de Deus em busca de outros deuses e promessas alvissareiras. Seja fiel ao Senhor, aonde você está, sirva a Deus com a tua vida, com os teus propósitos, com a tua casa, e o Senhor vai te honrar, porque Ele é fiel. E Ele pagou um preço alto pela maldita construção. Se você observar no texto que nós citamos, eu gostaria de voltar aqui no texto de Josué. Primeiro eu quero relatar para você Reis, 2 Reis 2, versículo 19. 2 Reis, capítulo 2, versículos 19 e 22, antes de passarmos para o próximo ponto. Versículo 19 diz assim: e os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa habitação desta cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. Que terra é essa? Que cidade é esta? A cidade de Jericó, que Hiel tinha construído. Deus amaldiçoou aquela terra, aquela cidade, aquelas águas, de forma que a fértil Jericó, porque Jericó estava praticamente no Vale do Jordão, era uma terra fértil, era uma terra de florestas, era uma terra boa para se habitar, mas porque Deus amaldiçoou, o homem de Deus amaldiçoou, aquela terra se tornou uma terra árida, uma terra seca, e as águas se tornaram mortais. E neste caso aqui da escola de profetas, os discípulos de Eliseu constroem uma casa, estão felizes pela habitação que construíram, mas eles relataram com tristeza a Eliseu que as águas daquela região não prestavam até aqueles dias. Já pensou? Havia sido construída a cidade, Deus até permitiu, mas Ele puniu com a sua justiça o seu construtor, mas as águas continuavam amargas e as terras áridas. Aí Eliseu, ele pede lá um pouco de sal numa salva, ele joga nas águas, e no versículo 22 está escrito assim: ficaram pois sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra do homem de Deus Eliseu. Está vendo, queridos? Glória ao nome do Senhor. Então, não era só uma palavra de maldição sobre a cidade, aquela região estava debaixo de maldição, mas nos dias de Eliseu, Deus sarou as águas de Jericó, e Deus sarou a terra de Jericó. Louvado seja Deus! Como é bom servir a este Deus, como é maravilhoso estar na presença de Deus. Ele não honrou o nome de Deus, apesar de o seu nome significar Deus vive, mas ele não honrou o nome de Deus, ele preferiu honrar outros deuses. Ele preferiu reconstruir uma cidade que outrora era palco de adoração a outros deuses. Eu quero compartilhar com tristeza nessa noite que muitos que já conheceram a palavra, que já vivenciaram a palavra, que já provaram os favos de mel desta palavra, infelizmente resolveram abandonar esta palavra, abandonar este Deus e ir após outros deuses, desfazendo-se de tudo que aprendera, de tudo que comeu, de tudo que usufruiu de bom. Nós precisamos ter cuidado, queridos. Nunca devemos abandonar
a casa de Deus. Nunca devemos abandonar a presença de Deus, porque na presença de Deus há fartura até de alegria na presença de Deus, a fartura de tudo, de pão, de vida, de vigor, de amor, de saúde. Portanto, não saia da presença de Deus. Não construa nada do que ficou para trás. Quantas pessoas abandonaram a caminhada cristã e voltaram para reconstruir a Jericó, voltaram para reconstruir as coisas velhas lá de outrora, que já tinha deixado para trás, voltaram de novo, como um cachorro volta ao próprio vômito. Assim muitos servos, muitos se dizem filhos, têm voltado e se lameado de tal forma que hoje não encontra mais força e vigor para voltar. Estão como que amarrados, acorrentados. Então é sério, queridos. Você que já conhece a palavra de Deus, não troque a verdade bíblica, não negocie a tua fé por nada deste mundo. Por nada. Mas está difícil, pastor, eu não estou suportando. Irmão, se está difícil com Jesus no barco, como cantou aqui, imagine se você pular fora desse barco. Com Jesus no barco, a tempestade balança o barco, vem o vento. Você pode até ficar com medo, como os discípulos ficaram com medo, apavorados, até pensaram que iam morrer, mas Jesus estava ali no barco, e no momento certo Ele trouxe a abundância, Ele trouxe a segurança. Se Jesus está no teu barco, esse vendaval não vai durar para sempre, Ele vai trazer bonança para a tua casa, para a tua vida, para os teus negócios, e você voltará, aleluia, a ter de novo as tuas posses, a ter de novo os teus bens, aleluia. Assim como Noemi voltou a ter as terras que eram do seu marido, o Senhor te devolverá tudo, se você for fiel ao Senhor, aleluia. Eu te digo uma coisa: se não te devolver prata e ouro, o que tu já tem garantido no céu é mais do que a prata e ouro deste mundo, viu? Aleluia. Se você não morrer rico, tiver o privilégio de morrer rico, como o dono do Banco Santander teve o privilégio de morrer rico, e no seu leito de morte, ele dizia que tinha tanto dinheiro, mas o que ele mais precisava, o dinheiro não podia comprar, que era o oxigênio. E o Covid levou. Mas você tem a oportunidade de morrer salvo. E este é o maior tesouro, esta é a maior riqueza da igreja, que ninguém pode tomar. Aleluia. Portanto, não saia de Belém da casa do pão, não saia de Betel da casa de Deus, da presença de Deus, aleluia. Não vá para Jericó, não volte para os projetos lá do mundo velho outrora, não deixe aqueles pensamentos que te perseguem, eles te dominarem. Expulse-os todos os dias da sua mente e diga: eu não volto mais para lá, eu sirvo a Jesus e eu permanecerei neste caminho, fiel ao meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Não seja como Iel. Deus, Ele é justo, amados, Ele é fiel e justo, e como fiel Ele cumpre a sua palavra, como justo Ele julga os que desobedecem a sua palavra. Ele julgou a Moisés, o homem mais manso do mundo. Por que Ele não julgará a mim? Deus é justo, justo e justo. Então peçamos a graça de Deus para permanecermos fiéis a cada dia na presença deste Deus justo, deste Deus maravilhoso. Amém? Deus falou com você nesta noite, porque Ele falou comigo nesta noite. Vamos colocar de pé nessa oportunidade e vamos orar, pedindo a graça de Deus sobre as nossas vidas. Eu não sei
Qual está sendo a tua maior dificuldade agora? Mas eu sei de uma coisa: meu Deus, o teu Deus, Ele te diz: segure firme, se mantenha firme, porque eu estou contigo. Tome posse desta palavra profética em nome de Jesus. Feche teus olhos, Pai. Na tua presença nós estamos nesta noite, Senhor, reconhecendo o teu senhorio, Senhor, e que nada somos sem ti. Ó Deus, não nos deixe abandonar Betel, não nos deixe abandonar Belém, a casa do pão, Senhor, porque aqui, Pai, a fartura de alegria, a fartura de comunhão, a fartura de paz, a fartura de pão, Senhor. Oh, meu Deus, aqui tem a companhia do Espírito Santo, aqui tem fogo do Espírito Santo, aqui tem vigor, aleluia, aqui tem ânimo espiritual. Oh, Senhor da glória, não nos deixa sair da tua presença, Senhor, em busca de melhoras lá fora, em busca de dias melhores, em busca de promessas enganadoras que o mundo tem feito a muitos de nós, Senhor. Ó Deus, que o nosso foco esteja na cruz, que a nossa caminhada esteja, Senhor, firme, ó Deus, firme e reta para a Jerusalém celestial, Senhor. Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos dá força, e nos dá da tua graça, Senhor, para permanecermos fiéis, para darmos com Cristo nesta caminhada cristã, Senhor, e não soltarmos o Senhor por nada, Pai. Assim como Jacó segurou o anjo, Senhor, toda aquela madrugada, até que o dia amanhecesse, Senhor, e foi abençoado. Assim também, Senhor, nós queremos ser resiliente e persistente na caminhada cristã. Ó Deus, nós não abandonaremos as promessas, nós não nos largaremos as promessas, nós não trocaremos as promessas por nada nesta vida, Senhor, porque a nossa convicção é de que o Senhor está conosco e a vitória é nossa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada um dos teus filhos desta noite, dando graça, dando saúde, dando resiliência, Senhor, para permanecer fiel, acreditando que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa força, a nossa vitória. Oramos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja sobre a tua vida, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe.